Boa noite a todos. Estamos chegando para mais uma live e eu estou muito feliz hoje. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. E hoje eu quero desejar à nossa cidade de Estância Velha os parabéns para o povo estanciense, porque nós estamos completando 61 anos o nosso município. É dia de festa, apesar que não, né? Mas o povo está em festa porque essa cidade é uma cidade muito amada e eu sou raiz dessa cidade, já estou há 32 anos aqui residindo e eu tenho muito a agradecer por essa cidade. Vamos ver o povo entrando. A Beth já está ao vivo aí, o Ronaldo, a Sabrina. Vamos esperar um pouquinho. Quem já está entrando, já vão compartilhando. Hoje o nosso tema é valorização da vida e prevenção ao suicídio. É um tema muito importante por causa do Setembro Amarelo, que a gente não deve discutir só agora porque é Setembro Amarelo, mas porque é diariamente que a gente tem que falar sobre esse assunto, porque as estatísticas assim, da Organização Mundial da Saúde diz que cada pessoa, em cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E 800 mil pessoas morrem durante um ano devido ao suicídio. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque não é só no Setembro Amarelo, mas é todos os dias dando uma palavra, de repente, para uma pessoa, um abraço, porque a gente nunca sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. Vamos ver quem está mais ali. O André, a Veridiana, a Terezinha, minha cunhada. O pessoal está vindo aos poucos. Mas então, nós vamos começar a nossa live. Já podem, de repente, até o pessoal ir colocando uma palavra ali de valorização da vida para já ir colocando uma palavra ali. Então, nós vamos começar a nossa live. O tema, como eu já disse, é valorização da vida e prevenção ao suicídio. Vai ser com a nossa deputada Lisiane Bayer. A Lisiane não, a Lisiane é a irmã, é a Franciane Bayer. Tudo é amigo. Até isso eu já confundo. E eu vou ter que ler, porque é muita coisa que eu não consigo. Vai que eu falo alguma coisa, já estou trocando até as irmãs. Então, a deputada Franciane Bayer, em 2018, com 31 anos, se elegeu com 40.317 votos. Ela defende uma política voltada para o desenvolvimento do Estado, mas também de valorização da vida e do ser humano. Ela é natural de Santa Maria, é bacharel em Direito, casada, mãe, cristã, tem como compromisso trabalhar pelo povo gaúcho, alinhada aos princípios e valores cristãos. Em defesa da fé e da família. Tem vários projetos de sua autoria relacionados à valorização da vida. Também preside as frentes parlamentares que promovem a vida, como defesa da neofragia gaúcha, câncer da mulher, defesa do trânsito seguro, combate ao suicídio, é membro das frentes parlamentares do estímulo à doação de órgãos e da Frente de Prevenção e Prematuridade do Rio Grande do Sul. Então, nós já vamos ver a nossa deputada, se a nossa deputada está aí. Eu tenho um amor muito grande pela deputada Fran. Eu e a minha família temos um amor pela família dela, assim como antes eu troquei os nomes da Lisiane pela Lisiane também, que é deputada federal. E a gente tem um grande amor por eles.
A gente já se conhece há muitos anos, né, Fran, deputada Fran? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, um prazer poder estar aqui conversando contigo, Beth. Já nos conhecemos há muitos anos e acho que eu não sei se eu te conheci nessa data que eu estou pensando, mas o que me marcou muito, assim, que eu não esqueci de ti, foi no encontro de casais, quando tu participou do encontro de casais com teu esposo, e a tua alegria, a tua energia me marcou. Aí, desde aquele encontro, aonde eu te encontrava, eu sempre linkava a irmã Distância Velha, que participou do Encontro de Casais. É um prazer poder estar aqui conversando contigo, minha irmã em Cristo, nossa amiga, e que tem uma missão muito grande agora, e é um prazer poder estar nessa live falando contigo de um tema tão importante, que é a valorização da vida. Aí é verdade, porque a valorização da vida é um tema assim que a gente mexe com a vida da gente também, né? E eu já queria agradecer a senhora por o convite que eu convidei, e a senhora prontamente se prontificou. Eu só tenho que agradecer por todo o apoio que a senhora e a sua equipe, a Lisiane também estão dando para a gente, para mim, nesse momento, dessa minha missão que eu tenho aí, que eu estou abraçando ela. Então, eu já quero fazer uma pergunta para a senhora. Fortalecimento das famílias pode ajudar a diminuir o suicídio? Ótimo, é muito importante esse tema, porque muitas pessoas também nos perguntam, né, como que um parlamentar fala de valorização da vida? E eu tenho trazido isso muito no meu mandato, mostrando para as pessoas que um parlamentar, alguém, né, um político, alguém que está lá no poder legislativo, pode e deve falar da valorização da vida e deve buscar esse resgate da família, né? Uma família bem alicerçada, ela é uma família onde ela é uma base e que com certeza, sim, faz a diferença nos pensamentos suicidas, na saúde mental. E o que é mais importante ainda de ressaltar para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo agora, é a importância de nós, pais, mães, estarmos atentos aos nossos filhos. Né? Nós vivemos numa era muito digital. Agora, com a pandemia, então nem se fala, né? Nós estamos mais do que nunca sempre conectados. E as redes sociais, elas têm o seu prós, o seu bom, porque ela realmente, né, faz com que a gente fique mais próximo daqueles que estão longe fisicamente, como hoje eu e tu podemos estar aqui cada uma na sua casa, conversando junto com todos que estão nos assistindo, mas também nós temos os perigos da internet, que é muito importante nós ressaltarmos. Eu fiz uma live falando sobre rede social e essa como que a rede social interfere nas nossas emoções, na nossa vida, na nossa saúde mental, porque eu sempre falo, né, na rede social todo mundo vive uma vida linda e maravilhosa, né? Ninguém vai para a rede social escabelado, ninguém vai para a rede social com aquela cara amassada, né? Todo mundo na rede social faça as coisas boas, e eu não acho isso errado, né? Porque eu não uso a minha rede social para passar problema, eu uso a minha rede social para comunicar mensagens positivas. Só que às vezes a outra pessoa que está lá do outro lado da telinha, e que está olhando, ela começa a comparar a realidade dela com aquilo que ela está vendo na rede social. E muitas vezes isso faz com que ela pense que a vida dela não está dando certo. Esses dias mesmo eu procurei nos meus stories, no meu Instagram, numa quarta-feira, mostrar como estava sendo a minha rotina em casa, conciliando o trabalho em home office, que eu estava trabalhando em casa, e todas as atividades da casa. A quarta-feira, quem me conhece sabe, meu marido é pastor, então quarta-feira ele está na igreja com os cultos, e eu, às vezes, fico em casa, trabalhando de casa, com os filhos, fazendo aula, eu e os meus filhos sozinhos em casa, fazendo essas atividades, e eu pensei, se hoje eu vou tentar mostrar para as pessoas o que é a realidade, né? Porque muitos pensam que é sempre, a gente senta aqui, faz tudo lindo, maravilhoso, e lá por trás está acontecendo as coisas. Então, eu tentei trazer um pouquinho disso, conciliando, né? Porque quarta, até alguns me perguntaram, porque quarta é um dos dias mais agitados na minha agenda, porque eu tenho duas comissões, eu tenho dia de sessão plenária, então a gente tem mais demanda, né? E eu mostrei essa realidade, sai de uma reunião virtual, bota a roupa para lavar, aí depois termina a reunião, vai lá, estende a roupa, corre lá, faz um almoço rapidinho,
que é a realidade para as pessoas entenderem. Eu até brinquei, às vezes a gente pira. Essas aulas online aqui, eu estava te dizendo antes, eu estava ali tentando dar uma ajuda para minha pequena e vim correndo, mas essa é a nossa realidade. E muitas vezes as pessoas estão comparando a vida dela com o que ela vê numa rede social, onde é tudo, né? É uma quarentena maravilhosa, onde as pessoas estão todas muito felizes em casa, como se tivesse de férias e folga, que não é a verdade. E isso acaba até abalando o seu emocional. Então, nós precisamos fortalecer, inclusive usar nossas redes sociais como uma ferramenta para mensagem de valorização da vida, mostrar para aquela outra pessoa que está lá rolando a sua timeline, olhando, que você deixa uma mensagem positiva, que apesar das circunstâncias e dos problemas que existem, sim, para todos, uma hora isso passa e que a vida tem valor. E qual é a importância da família em tudo isso? Uma família, quando ela está bem conectada, ela consegue observar os sinais. E é muito importante aqui, como eu falei lá no início, antes de trazer essa fala, o papel dos pais, do responsável, em estar atento aos seus filhos. Nós temos uns índices aumentando e elevando muito entre jovens, crianças, adolescentes. De 10 a 16 anos, o número vem crescendo muito de tentativas de suicídio, automutilação e suicídio. E muitas das vezes nós, como pais, estamos falhando nisso. Porque a gente mesmo às vezes diz, ele está lá no computador, então ele está tranquilo, ele está quietinho. Ele está dentro de casa. A gente acha que dentro de casa está seguro. Mas muitas vezes nós não estamos acompanhando o que esse nosso filho está acessando na internet, ou o que ele está passando ali, né? Porque hoje existe, como eu falei, a rede social, aquela que é positiva, mas também existe a negativa. Aquelas pessoas que estão usando da ferramenta digital e da internet para agredir a saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Existe sim o bullying, que muitas vezes o adolescente está lá sofrendo na sua rede social e que o seu pai não tem nem noção. Então é muito importante a família estar fortalecida, estar conectada, ter diálogo, observar esses sinais, né? São sinais que a gente precisa estar atento, porque o que a gente mais ouve quando acontece o triste fato de um jovem tirar a própria vida é os seus pais dizerem como eu não notei nada. Né? E isso ainda é um impacto muito grande, porque quando uma pessoa tira a vida, não é só a vida dela que a gente perde. A gente impacta toda a família, toda aquela rede de amigos, de pessoas que eram próximas, porque a pergunta que mais vem é como nós não notamos que ele estava assim. E muitas vezes nós não notamos porque nós fechamos os nossos olhos para a dor do outro. Né? Uma coisa que eu busco falar muito e destacar é que nós não podemos mensurar a dor do outro. Talvez alguma coisa que para mim doa muito, para ti seja algo insignificante que tu releve. E vice-versa, alguma coisa que para ti pode ser muito pesado, para mim é algo que é insignificante que eu relevo. Mas nós não podemos mensurar essa dor. E parar de falar que depressão é frescura, que eu ouço muitas vezes, é falta de uma louça para lavar. Manda lavar uma louça que passa isso aí, né? Vai capinar um pátio. Não, depressão é uma doença. E a saúde mental é muito importante, precisa ser falada, precisa ser observada, precisa ser cuidada. E a família faz toda a diferença quando ela está alicerçada. Uma família que tem base, que tem conexão, que sabe olhar olho no olho, sabe conversar, sabe ter aquele momento à mesa, aonde você deixa o celular de lado e olha para a sua família, né? Eu digo, uma coisa boa dessa quarentena aconteceu. As pessoas se isolaram em casa e conheceram novamente aqueles que moram no mesmo teto que ela, né? Porque muitas vezes nós saímos de manhã, passávamos o dia inteiro trabalhando, chegávamos à noite e dormia, então nossa casa era quase que um hotel. Você só chegava para dormir e tinha até esquecido daqueles que habitavam na mesma casa que você. E aí, muito importante resgatar isso. A família tem aquele momento que larga o celular, desliga a TV, vamos sentar e vamos fazer uma refeição. Eu acho essa hora muito boa, a hora da refeição, né? Senta para comer, que quem que não gosta de comer, né? Todo mundo gosta de comer. E conversa entre família, dialoga, troca experiências, ouve os filhos, às vezes
Isso eu gosto de destacar, às vezes a gente não entende nem o que o filho está falando, né? Eu tenho um filho adolescente de 15 anos e tenho uma pequena de 8 anos. Aí, às vezes, o filho adolescente está falando algo de internet, de coisa que ele gosta muito, de videogame, essas coisas, e eu digo, volta, fala agora para a mãe entender, né? Porque usou palavras, coisas que a gente não entende. Mas é também importante a gente mostrar esse interesse por eles, conhecer, porque é assim que a gente sabe o que eles estão acessando. Então, a família tem um papel fundamental, né? Fundamental na valorização da vida e nessa atenção aos seus. Toda família deve observar aquele parente que apareceu mais chateado, que mandou uma mensagem no WhatsApp mais triste, dar atenção, saber ouvir, falar sobre isso, perguntar como ele está se sentindo, é muito importante e faz toda a diferença. E é verdade, porque a senhora falou dos filhos ali, de 10 a 10 anos assim, que tem problema já assim, até dentro da família, de suicídio. Teve ano passado, eu fui num colégio fazer escovação, eu sou agente de saúde, a senhora sabe, e um gurizinho lá de 10 anos, ele estava assim, alvorotado dentro da sala de aula, e aí eu comecei a conversar com ele, e ele falou para mim que ele estava planejando a fazer uma bobagem na vida dele. Aí eu conversei com ele e tudo, aí era tudo familiar mesmo, tudo dentro da família, a família não dava atenção para ele, era uma briga entre os pais, e tudo isso influencia muito mesmo. Imagina uma criança de 10 anos pensando isso, né? Tudo é o apoio da família que faz a diferença. Eu vou ver umas pessoas que estão online aqui com a gente, Fran. A, Ótimo. a Luísa, a Tatiele Serpa, a Karina Elisa, a mãe também está aí, a dona Jussara, a Dulce Chabarum, a Sandra, o pastor Leandro, a Karina vamos ver, a Maria Elisandra, o seu Manuel, o Léo, a Tere, e esse pessoal estão aí firme com a gente. E vamos para uma pergunta, então. Por que falar sobre suicídio é um tabu? Boa pergunta, né? Eu sempre digo que o não falar não deu certo, né? A gente tinha historicamente esse cuidado de que se falasse de suicídio podia induzir pessoas a cometer suicídio, ou quem já estava com algum pensamento podia então, né, ter a ideia de executar, chegar aos fins. E a gente já tem esse costume, por exemplo, que não se divulga, né, quando acontece algum suicídio, como não se divulga no meios de comunicação, não é divulgado, né, e como aconteceu. Só que esse tabu virou assim, né, esse até, eu acho que até um preconceito, um receio, um medo das pessoas de falar sobre isso, mas que não deu certo, porque os números estão cada vez aumentando mais. Então, o que eu acho muito importante? Nós precisamos falar, só temos que saber como falar, né? Então, assim, eu concordo que nós não devemos noticiar suicídios e tentativas de suicídio, nem métodos de como foi feito ou como pode ser feito, mas nós precisamos falar de prevenção. E como que você fala da prevenção? Falando da valorização da vida, mostrando para a pessoa quanto a vida dela é importante e tem valor, né? Mostrando para ela também como ela pode se tratar caso esteja com esse sentimento. Porque muitas pessoas não entendem, né? Como eu falo, a depressão, a maioria das vezes, o suicídio, né? A tentativa de suicídio chega por um quadro de depressão, né? A pessoa está passando por um quadro de depressão e tem esse sentimento, esse desejo de tirar a própria vida. E as pessoas ainda têm esse outro tabu, que é como se a depressão não fosse uma doença, que a depressão é bobagem. E isso nós temos que tirar do nosso conceito, da nossa sociedade, entender que a depressão tem um tratamento e que essa pessoa precisa procurar se alicerçar na sua fé, na sua espiritualidade, mas também procurar o médico e buscar, né, o psicólogo, buscar o tratamento certo
para a sua saúde mental, que muitas vezes a gente até cuida da saúde física, né? Tá preocupado quando você sente algum sintoma. Por exemplo, agora nessa época de coronavírus, a pessoa teve uma febrinha, teve alguma coisa, ela já se apavora, né? Ela acha que ela está com corona e corre para ver. Só que às vezes a pessoa está tendo sintomas de depressão e ela vai deixando para lá. E aí, cada dia, esse sintoma, essa coisa vai ficando mais forte. E muitas vezes, por não falarmos sobre isso, a pessoa não pensa que ela tem que dar atenção e procurar a ajuda necessária. Então, nós temos que derrubar esse tabu, que foi, né, historicamente, culturalmente implementado em nós, a gente aprendeu a nos falar sobre isso, até porque sim uma história muito triste, quando acontece, como eu falei, né, quando uma pessoa tira a vida, não é só a vida dela que a gente perde. Eu vi uma pessoa usar um exemplo, e eu tenho usado esse exemplo sempre, assim, né, o suicídio é como se fosse um vidro que ele quebra, né, ele, além daquele, tipo, vamos dizer que fosse um copo que se estalhaçasse no chão, além de tu perder aquele copo, aqueles cacos são estilhaços que atingem muitas pessoas que estão ao seu redor. E, infelizmente, nós temos muitos dados também que quando uma pessoa da família comete suicídio, outra, mais no futuro, pode vir a tentar também, porque ela fica com aquilo remoendo dentro dela. Por isso que é importante nós derrubarmos esse tabu de não falarmos e falarmos, ouvirmos e agirmos. Isso é muito importante. Nós precisamos falar desse tema. O Setembro Amarelo, ele vem ressaltando essa temática, e aqui até quero já divulgar de primeira mão aqui na tua live, Beth, que essa semana a gente protocolou um projeto de lei que vai instituir, né, passando na Assembleia Legislativa, o Setembro Amarelo no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter uma lei aqui no estado do Rio Grande do Sul, com o Setembro Amarelo, com ações que nós devemos desenvolver, falando sobre a valorização da vida. E essa temática que é muito importante. Mas, como você mesmo falou no início da live, nós não podemos ficar só no Setembro Amarelo. Nós precisamos falar sobre isso o tempo todo. Buscar levar uma mensagem de valorização da vida. O quanto às vezes é difícil a gente parar e fazer uma mensagem que dê esse significado, que dê ânimo para outra pessoa, que mostre para ela quanto ela é importante. Apesar, como eu digo, de todas as dificuldades que nós vivemos, porque nós vivemos sim dificuldades, né? Ninguém vive num mar de rosa, e se alguém diz que vive, não é verdade. Porque não existe. Nós não vivemos num conto de fadas. Mas, apesar dos dias chuvosos, né, agora nós passamos um final de semana que foi chuvoso, né? Aqui, pelo menos, choveu no sábado, choveu no domingo, choveu ontem no feriado. Hoje, graças a Deus, deu um vento, assim, deu uma abertura no tempo. Eu já corri, lavei minhas roupas, né? De novo, botei tudo no varal. Graças a Deus. Mas sempre depois da chuva, não importa quanto tempo ela dure, vem o sol. Vem o dia que o sol vai raiar na sua vida. Então é muito importante a gente falar para essas pessoas o quanto a vida dela é valiosa por ela. É muito importante a gente entender isso também. Às vezes a gente fica buscando em outras pessoas, né? Ah, eu sou importante para o fulano, eu sou importante para o ciclano, por quê? Porque eu sirvo para isso, porque eu sirvo para aquilo. Não, você é importante por você ser você, né? Não precisa nem ser importante por outra pessoa. Você tem que achar o valor, o significado da sua vida. E não há nada mais gratificante quando a gente encontra esse valor na nossa vida, esse significado, e a gente sabe por que nós existimos. E nós precisamos reproduzir essa mensagem, derrubar esse tabu, falar sobre o tema, que é muito importante, e, acima de tudo, falar de maneira correta. Cuidar como nós levamos essa mensagem. E eu acredito muito na mensagem de valorização da vida, resgatando nas pessoas esse desejo de viver. E, como eu falei, buscando também apontar quais são os caminhos que ela deve seguir, caso tenha, né, esse sentimento, esse pensamento, que ela procure conversar sobre isso, falar com alguém sobre isso e buscar ajuda médica, que é muito importante. E é verdade. Até tem vários pontos de apoio que a pessoa pode buscar, como no CAPS, hospital, até na unidade básica de saúde, buscar uma pessoa mais amiga, que ela tenha uma confiança para pedir ajuda.
porque a pessoa tem que pedir ajuda. Só que também, Fran, tem muitas pessoas que começam o tratamento para a depressão e desistem na metade do caminho. Elas não terminam o tratamento. E isso aí também influencia. Elas têm que começar e continuar. Elas não podem parar no meio do caminho. E essa valorização da vida, da gente passar uma palavra incentivando a pessoa, ajuda muito. Às vezes um abraço, um sorriso, às vezes uma palavra que para a gente não tem valor nenhum, mas para a gente dando para aquela pessoa vai mudar o dia dela. E às vezes quando eu saio para trabalhar, eu sempre boto no meu dia e peço para Deus que eu quero sempre fazer as pessoas felizes. Eu digo, Deus, eu quero fazer hoje tantas pessoas felizes, dar uma palavra para animar elas. E a motivação e a prevenção é tudo. Em qualquer doença, eu fico muito feliz com esse projeto aí da senhora, que a senhora está lançando aí esse Setembro Amarelo, que vai se estender para o ano todo, eu tenho certeza. Vamos ver quem vai estar aí junto com a gente aí. Tem uma pergunta, uma dúvida. Suicídio pode ter algum fator hereditário? Não é genético. O que que acontece, como eu falei? Muitas vezes, quando alguém da família comete, né, essa tentativa ou chega ao suicídio, aquilo fica impactado, registrado emocionalmente na saúde mental dos outros da família. Então, quando a pessoa passa por um problema e ela não sabe como sair dessa dificuldade, o que vem logo à sua mente? Aquele familiar que fez, que tentou, que, né, teve suicídio. Então, a gente tem relatos, sim, né, de tipo, a mãe fez, depois a filha fez, depois a neta fez, acontece, mas não que é hereditário, né? Porque a depressão não é hereditária. O que nós precisamos saber é reconhecer esses fatores, esses sinais na nossa vida, no nosso círculo de amigos e buscar ajuda. Uma coisa que tu falaste muito importante é que as pessoas começam, às vezes, um tratamento e abandonam, né? E isso é muito prejudicial. Abandonar o tratamento no meio é muito prejudicial. E o que é importante? Essa pessoa ter com ela um amigo, uma pessoa de confiança em que ela possa dividir as suas angústias. E essa pessoa, porque às vezes a pessoa também não quer contar para todo mundo, né? Ela não vai lá, eu vou dizer para todo mundo que eu estou fazendo um tratamento para depressão. Mas buscar um parceiro de vida, né? Um companheiro, um amigo, alguém que sabe do seu problema e que lhe acompanha junto. Que possa dizer, né? Você está fazendo seu tratamento direitinho? Como é que você está? Alguém que vai dividir com você esse fardo e ajudar, né, a ele ser mais leve e te passar por tudo isso. Isso é muito importante, porque daí quando a pessoa pensa em desistir do tratamento, essa outra pessoa vai lá e dá uma injeção de ânimo, né? E tô aqui contigo, vamos junto, a gente vai seguir. E o que tu falou é muito importante também, na questão de que a gente passar uma mensagem de valorização da vida. Eu tenho uma coisa comigo, assim, uma pessoa perguntou, nossa, tu tá sempre sorrindo. Eu digo sim, porque eu quero ver as outras pessoas sorrindo. Então, se é para mim ficar chorando, eu choro em casa, né? Eu não vou sair para chorar na rua. Apesar de eu ser uma pessoa bem chorona, me emocionar fácil, quando eu tô com as outras pessoas, eu quero passar motivação, alegria, um sorriso. É tu olhar para uma pessoa que tu não conhece e dar um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, com gratidão no seu coração, que faz, muitas vezes você nem sabe, mas faz a diferença na vida daquela pessoa que diz, poxa, ela nem me conhece, e ela sorriu para mim, ela me notou. Isso é muito importante. As pessoas terem esse lado mais humano na gente também, né? Às vezes a gente vai para o trabalho e vira uma coisa automática, independente do que você faça, né? Mas principalmente quem trabalha com pessoas, né? Você, como agente de saúde, trabalhava com pessoas, trabalha com pessoas, eu, como agente política, trabalho com pessoas, e a gente não pode entrar no automático. Nós precisamos olhar com um olhar humano para cada uma dessas pessoas que estão ali conosco, e passar essa mensagem e que ela tem valor, independente da cor, do credo, né, da raça dela, da crença dela, de quem ela for, se é gordo, se é magro, se é baixinho, se é alto, ela tem valor e que nós vamos tratar com esse valor que ela merece. E esse sorriso, esse abraço, essa mensagem de ânimo faz toda a diferença e nós precisamos cada vez mais estimular isso nas pessoas, né? Em todos nós, que ao sair da nossa casa,
a gente possa levar para outras pessoas essa mensagem de valorização da vida. A motivação é tudo. A gente tem que sair assim, sempre com um olhar acolhedor para outra pessoa, né? Se a gente tem esse olhar acolhedor que vai lá e ajuda, se a gente reparar que a pessoa tem algum sintoma ou alguma coisa que ela está meio triste, procurar saber. Porque às vezes a gente não sabe o que, que se passa dentro dela, o que, que ela está planejando, mas às vezes a gente conversando com ela, ela vai mudar o pensamento dela. Tem uma pergunta aqui também, deputada Fran. Quais os tratamentos quando verificam um possível suicida? Você tem que procurar, como o Beth já falou, o CAPS, procurar até a UPA, o posto de saúde, quando você procura, ele vai te encaminhar. Mas muito, muito importante, acho que mais à mão de tudo, é um grande parceiro da Frente Parlamentar na Assembleia, é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você disca 188. Então, você pode pegar o telefone, discar 188 e vai ter lá atendentes voluntários que são preparados para atender pessoas com pensamento suicida, dar aquele conforto àquela palavra. Quando nós identificamos em alguém, né, estamos achando que alguém está com esse pensamento, é muito importante você praticar a escuta, que hoje em dia, às vezes a gente fala, eu sou uma pessoa que falo muito, né? E às vezes a gente tem a dificuldade de ouvir. Então, você falar com essa pessoa, mas provocar que ela fale o que está passando dentro dela, que é muito difícil, às vezes, essa pessoa se abrir, mas procurar praticar essa escuta, em que você ouve a pessoa e, junto com ela, procura, né, fazer a conscientização de que ela precisa uma ajuda profissional e buscar essa ajuda. Então, buscando o CAPS, o posto de saúde, uma UPA, dependendo do município, chama diferente, né? Tem a UPA, o pronto atendimento, os hospitais, tem equipe preparada para atender, e aí vai dar um encaminhamento certo de como essa pessoa vai seguir todo o tratamento. Nós temos hoje, e como eu reforcei mais uma vez, o CVV, que é um grande parceiro, está sempre ali, pronto para atender a todos que ligam, né? 188, e é um trabalho lindo, feito por voluntários, né? Então, assim, são um grande parceiro e eu procuro sempre falar deles, porque eles precisam também de doações para seguir em atividade, e é muito importante a gente valorizar esse trabalho que eles fazem. E nós, quando percebemos esse pensamento em alguém, procurar fazer essa escuta ativa, né, ouvir e ajudar essa pessoa a ser encaminhada para um tratamento e ajudar ela a seguir esse tratamento, que é muito importante. É importante a gente procurar um profissional capacitado. Não adianta a gente querer por nós mesmos, às vezes, somos bons ouvintes, podemos dar bons conselhos, mas nós não somos médicos. E às vezes as pessoas ficam, mas toma isso, toma aquilo. Não, não toma nada. Né? As pessoas ficam tentando receitar coisas para os outros, mas não é assim. Você pode ouvir, você pode conversar, aconselhar e ser esse amigo parceiro que vai ajudar essa pessoa num tratamento, levando ela até um lugar especializado e que vai encaminhar todo o seu atendimento. E tem sim hoje pelo SUS, que é muito importante a gente falar isso, que às vezes as pessoas acham psicólogo é coisa cara, deputado, não dá para pagar psicólogo, né? Mas nós temos sim pelo SUS, nós temos os CAPs que atendem muito bem, e aí você pode também chegar num pronto atendimento, né, numa UPA, no postinho, ou buscar um hospital, que eles vão fazer o caminho certo de acordo com o município. Cada município ele tem um regramento, né, de como se dá esse caminho dentro do Sistema Único de Saúde, mas eles vão fazer esse caminho, é muito importante ter o profissional acompanhando essa pessoa. Esse Centro de Valorização da Vida, o 188 que a senhora falou aí, ele atende também 24 horas. Aí o pessoal 24 assim, horas, de domingo a domingo. É verdade, fazendo o pessoal feliz. Que bom, né? A gente tem a... Graças a Deus. Vamos ver aqui. A Tânia, minha vizinha, o Jorge Luiz de Oliveira. Ô, Jorge. A Sinara também está aí com a gente. Vamos ver aqui também a Adriana, a Suzana. Tem bastante gente aí com a gente, olha que benção.
Deixa eu ver uma pergunta aqui. O Fabiano. Vamos para outra pergunta, então. Por que a valorização da vida é a melhor prevenção no suicídio? Porque a pessoa, quando ela está com esse pensamento, a primeira coisa que ela pensa é que a sua vida não tem valor. Então, além do tratamento médico que eu não posso dar, como eu falei, né? Eu não sou médica, então a gente teria que encaminhar essa pessoa a um tratamento médico específico. O que nós, pessoas comuns, podemos fazer? Levar essa mensagem de valorização da vida. Porque ela vai fazer com que a pessoa reflita e coloque numa balança os pontos negativos e que muitas vezes ela pensa que são os pontos que levam ela a tomar essa decisão de tirar a própria vida, e os pontos positivos da sua vida, por que a sua vida tem valor e merece seguir, né? Por que a sua vida merece seguir? Então, esse tema hoje é muito importante, porque como eu falei lá no início da nossa live, às vezes nós estamos comparando a nossa vida com de outra pessoa, e aí hoje, a maioria das vezes, usando as redes sociais, e as pessoas às vezes comparam com artistas, com famosos, com pessoas, né, ricas, né, milionárias, e começam a achar que a sua vida não tem valor, que eu nunca vou sair aqui do meu mundinho, eu nunca sirvo para nada, e não é verdade. Todos nós temos um propósito na nossa vida, independente, como eu sempre falo, da nossa vida financeira, independente de qual é a classe que eu vivo, independente da minha cor, né, do meu jeitinho de ser. Tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais retraídas, mas todas temos um propósito na nossa vida e a nossa vida tem valor e pode ser usada para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, essa mensagem de valorização da vida, ela leva a pessoa a refletir e colocar nessa balança. Então, eu preciso cada vez mais falar sobre isso, para que quando ela venha colocar nessa balança, sempre a parte de que a vida ainda tem mais valor suba mais do que a que ela pense em pontos negativos para tirar a sua própria vida. Isso vai fazer com que a pessoa também reconheça que com esses sentimentos e com esses pensamentos que ela precisa buscar ajuda. Isso é muito importante. A gente falar de valorização da vida faz com que a pessoa reflita por que ela tem esses pensamentos negativos. Né? Às vezes as pessoas dizem, mas será que isso que eu estou pensando é depressão? Será que isso que eu estou passando é? Às vezes a gente nem sabe, né? Não há nada melhor do que procurar a ajuda de um profissional para se abrir, para conversar, ligar para o CVV, para o 188, abrir o seu coração e falar sobre isso. E é através da mensagem da valorização da vida que a gente faz as pessoas refletirem sobre o tema, colocarem essas ideias na balança e muitas vezes reconhecer que elas precisam de uma ajuda profissional para a sua saúde mental, reconhecer que a sua saúde mental precisa de um socorro, precisa de uma atenção. Então, a valorização da vida tem toda essa importância e o que eu acho que ainda mais importante de tudo é que você não precisa ser um profissional para falar de valorização da vida, né? Um profissional de saúde. Você não precisa ser um psicólogo. Qualquer um de nós, podemos falar de pontos positivos na nossa vida e ressaltar isso para as pessoas. E como a gente estava falando, né, Beth, com um sorriso, com um abraço, com uma mensagem de ânimo, motivar outras pessoas a viver, mostrar que sim, que a nossa vida tem valor e que a gente pode fazer a diferença aqui, não só com a nossa vida, mas na vida de muitas pessoas. E é verdade, a gente às vezes a gente fica tão feliz quando a gente pode passar uma palavra para uma pessoa e deixar aquela pessoa feliz. A gente sai assim, parece que a gente ganhou um baita de um presentão, que a gente fica tão feliz em poder dar uma palavra que vai mudar a vida da outra pessoa. Esses tempos eu encontrei um rapaz que estava na estrada, bem desatinado assim, eu comecei a conversar com ele e ele não estava bem. E aí ele comentou comigo que ele estava com uma corda prontinha em casa para se matar, que ele queria que não queria mais viver. E aí eu peguei, levei ele para o hospital e, e aí ele ficou internado lá. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não tivesse encontrado eu aquele dia, depois ele falou para mim, Beth, eu estava tudo planejado. Eu só saí para dar uma volta, para dar uma olhada, e eu ia voltar para casa, a corda já estava prontinha para mim pegar e dar o fim na minha vida. E aí foi umas palavras assim que eu fui conversando, aí consegui levar ele para o hospital, tudo isso
a palavra da gente, assim, que a gente possa dar para uma pessoa, de incentivar ela, tem um valor. Às vezes não precisa ser querer fazer uma palestra, mas às vezes com um jeito, com um sorriso, com uma brincadeira, já muda a pessoa. Aqui tem a Tânia, ela tem uma pergunta. O que fazer quando a pessoa vida... Ai, meu Deus. O que fazer quando a pessoa uma suposta depressão para manipular os pais? Quando a pessoa tem uma suposta depressão, que ela quer manipular os pais. Primeiro é importante a gente entender se é uma suposta depressão. Como a gente estava falando lá no início, às vezes a gente rotula as pessoas, ou o que nós entendemos que para nós seríamos uma bobagem, para aquela pessoa pode ser uma grande dor e ter um grande significado. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é essa pessoa buscar, né, os pais buscar levar essa pessoa, porque pelo que eu entendi, é filho, né, deve ser talvez menor, levar esse filho no médico para buscar o atendimento e constatar se realmente é depressão ou não, né? Às vezes, o que nós temos é as manias de filho, e aí foi a importância que nós estávamos falando lá no início da conexão da família, né? Da família estar junto, da família conhecer, da família conversar e dialogar. Mas o principal de tudo é saber se essa depressão é uma suposta depressão ou se realmente essa criança, esse jovem, esse adolescente está tendo sinais de depressão. E para saber isso, a gente tem que buscar ajuda médica. Então, é muito importante também a gente não tentar julgar a pessoa e nem fazer o papel do médico, que é diagnosticar. Né? Eu olhar, não, eu acho que isso aqui não é depressão, ou eu acho que é depressão. Se eu tenho dúvida, se eu estou achando que o meu filho está apresentando algum sintoma que me chama atenção, né, alguns sinais, muito quieto, né, muito triste, quer ficar muito só dentro de casa, não quer ser um jovem ativo, você deve buscar levar o seu filho ao médico, fazer essa conversa e o médico vai saber dar o diagnóstico se é depressão e se precisa do tratamento, ou se é só uma birrinha do filho, que daí o pai faz a outra ação, né? Que é puxar as orelhas do filho e educar. Mas é muito importante a gente não rotular e saber identificar isso com auxílio do médico, né? Muito importante. Sabe, Beth, que tu estava falando ali desse teu que tu viveu aí de encontrar uma pessoa na rua que estava pensando em tirar a própria vida, e eu me lembrei do que aconteceu no dia em que nós fizemos a instalação da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio na Assembleia Legislativa. E eu não vou perder a oportunidade, já que você falou, eu lembrei de trazer esse relato aqui também, que é também um testemunho de vida que acontece. Né? Nós organizamos lá na Assembleia Legislativa um ato, né, uma cerimônia, onde nós oficialmente íamos estar abrindo a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio. E aí eu tive uma grande parceria da Juventude da Graça, da nossa igreja, onde, né, sempre muito animados, eles foram um grupo para a Assembleia Legislativa, com camisetas coloridas, com plaquinhas nas mãos, e fizeram um corredor, uma fila assim na entrada do salão, com plaquinhas dizendo: você tem o valor, receba um abraço, você é importante, queira viver, mensagens e sorrindo e cantando e recebendo as pessoas que ali chegavam para o nosso evento. Bom, nós fizemos o evento, eu fiz a minha fala, a gente terminou, e aí eu estava lá conversando com as pessoas, chegou um rapaz e disse: deputado, eu posso conversar com a senhora? Um rapaz que eu não conhecia, que eu não me lembrava de ter convidado para o evento. Eu disse: claro, podemos sim. Ele disse: deputada, eu saí de casa hoje decidido a tirar a minha vida. Só que eu passei aqui na Assembleia Legislativa, não sei se ele resolveu, se a gente sabe que é Deus que leva as pessoas, né? Mas ele resolveu, antes dele tirar a vida dele, passar pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E aí ele entrou na Assembleia Legislativa, estava andando lá pelos andares e parou o elevador. E quando abriu a porta, ele viu o grupo de jovens, né, da nossa igreja, da Juventude da Graça, com aquelas mensagens, cantando, animado e dizendo que a vida dele era importante, que a vida dele teve valor. E ele disse: eu tive que sair do elevador e vim ver o que era isso aqui. E aí ele entrou e viu o nosso evento, a nossa instalação da Frente Parlamentar, e aí ele disse: só a sua fala e a mensagem que vocês passaram hoje
fez com que eu mudasse de ideia. A minha vida tem valor e eu não vou mais tirar a minha vida. Eu disse para ele, bom, se esse trabalho só salvar a tua vida, já valeu a pena. Porque é isso que nós precisamos, essa mensagem de valorização da vida e dar que às vezes a gente não sabe nem para quem a gente está direcionando, né? A gente tá, nossas atitudes no nosso dia a dia, levar esse valor, essa motivação para as pessoas, às vezes salva a vida de pessoas que a gente nem imagina. E isso é que faz a diferença, é muito importante. Aquele rapaz estava decidido a tirar sua vida naquele dia e encontrou nós com uma mensagem de valorização da vida, com uma mensagem de ânimo, e mudou o seu pensamento. Ele começou a me seguir nas redes sociais, a gente segue às vezes conversando, e claro que nós estimulamos ele a procurar ajuda médica, seguir um tratamento, que é muito importante, mas nós sabemos que nós fizemos o nosso papel, que é falar de valorização da vida e salvar vidas, que muitas vezes a gente nem sabe que a gente alcança. Mas esse que é o mais importante na temática de valorização da vida e de como nós, né, pessoas comuns, no nosso dia a dia, podemos sim salvar muitas vidas. Às vezes a gente vê que uma pessoa que era muito feliz, muito alegre, está mais cabisbaixa, está mais triste. Nós precisamos chamar essa pessoa para conversar. Eu vi num comentário aqui na tua live que uma pessoa colocou, muitas vezes as pessoas precisam só ser escutadas. E é isso mesmo, às vezes nós não sabemos mais ouvir os nossos amigos. Então está na hora, às vezes, de você usar sua rede social e colocar lá, né? Estou aqui para ouvir. Quer falar? Eu estou aqui para ouvir. E saber ouvir essa pessoa, dar uma resposta de ânimo e ser a ajuda que alguém precisa. E é verdade, é tão bom isso, né? Esse testemunho que a senhora contou aí, muito lindo. Imagina, só aquele jovem ali já fez a diferença. Ah, coisa legal. Tem a Isolde também, está junto com a gente, a Liane, a Vivi, a Soraya, a Adriana Defante, a Karina Elisa, a Maria Alzira, o João, o Gabriel. E qual o motivo das deputadas Liz e Fran lutarem tanto pela valorização da vida? Eu sei que vocês têm muito esse desejo assim de valorização, de ajudar as pessoas. Ótimo. Bom, Beth nos conhece, quem nos conhece de perto já sabe que antes de tudo, antes da política, antes de nós estarmos nesse meio, nós já trabalhávamos dentro da nossa igreja, né, dentro do nosso ministério, esse resgate das pessoas, esse auxílio social, emocional, buscar mostrar para as pessoas que elas têm importância. Nós trabalhamos, né, com as mulheres que vencem, com a juventude da graça, com os jovens, trabalhamos desde o Ministério Infantil, mostrando para as pessoas que elas são importantes. E além, né, é o Ministério Infantil, Ministério Jovem, mulheres, homens que vencem, não podemos esquecer da melhor idade, a terceira idade, que é uma idade que precisa muita atenção também, e valor nosso, e mensagens e ajuda nesse tempo. Nós sempre trabalhamos com isso. E nós entendemos que hoje, na política, porque nós entendemos que era preciso estarmos lá representando os nossos princípios e valores, hoje na política nós potencializamos o que nós sempre fazíamos, que é resgatar vidas. Então, hoje a política faz com que a gente alcance mais pessoas, que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas. Então, a valorização da vida é algo, sim, que nós, pessoas públicas, agentes políticos, devemos trabalhar, porque nós temos na nossa mão uma ferramenta que é a comunicação com a comunidade. Né? Hoje, por exemplo, como deputada estadual, eu chego a lugares que antes eu não chegava, sendo só a Franciane, né, estando por mais que em atividade na minha igreja, eu não chegava a municípios que hoje eu chego, né, através de rádio, de televisão, das lives, de mensagens, de artigo no jornal. Tudo isso hoje a gente alcança muitas pessoas. E nós sentimos como uma missão mesmo em nosso coração, que o nosso papel na política é esse, de fazer a diferença e buscar essa política mais humana, que às vezes está tão em falta. As pessoas, elas estão perdendo essa humanidade nas suas ações. Né? Na política, muitas vezes as pessoas entram para a política e esquecem de onde elas vieram,
e por que que elas chegaram ali. E nós buscamos fazer da política essa ferramenta fundamental, que é alcançar a vida, salvar a vida. E a valorização da vida é um tema que arde no nosso coração e que faz, sim, com que os nossos mandatos trabalhem muito isso. E a vida também, né, Beth, a gente liga muitos temas. A gente trabalha saúde, né, a questão da saúde muito forte, a gente trabalha a questão de valorização da vida, de combate ao suicídio, a gente trabalha, eu trabalho doação de órgãos, doação de sangue, defesa do câncer, né, a defesa não, né, a defesa que as pessoas consigam tratamento de câncer, mas falar sobre isso. Então, assim, a pauta vida é uma pauta muito ampla, muito aberta, e que hoje a gente tem em mãos como pessoas públicas a potencialização dessa ferramenta de levar essa mensagem. Então, eu tenho como uma missão no meu mandato usar dessa ferramenta que é hoje ser uma parlamentar, ter essa voz que pode ser escutada, porque muitas vezes as pessoas pensam e querem falar, mas elas não têm uma voz que possa ser escutada por muitas pessoas. Hoje, graças a mais de 40 mil pessoas que votaram em mim, eu sou essa voz que posso ecoar esse tema tão importante, e eu não tenho como deixar de falar sobre isso. Setembro é um mês em que a gente fica bastante em atividade, porque como eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio, temos muitos convites para falar sobre o tema, mas como a gente falou lá no início, não podemos ficar só em setembro. Nós temos que estar agindo o tempo todo, o ano todo, falando sobre isso e buscando, com as nossas ferramentas, fazer com que a gente salve cada vez mais vida. E esse tema é muito importante no nosso coração, e a gente procura levar isso para outras pessoas. Ou agora nós temos, né, vários pré-candidatos a vereadores, pessoas que estão lançando seus nomes, e a gente tem procurado mostrar a importância de trabalhar essa pauta e como que pode ser trabalhada essa pauta de extrema importância, porque nós precisamos salvar vidas, usar os nossos mandatos para uma política mais humana, voltada para o outro, para o próximo, para pessoas. E é verdade, a prevenção em todos os tipos de doença é tudo, né, deputada? Porque sem prevenção, o município, se investir mais em prevenção, ele não vai ter tanto custo depois quando a pessoa fica doente. Então, a prevenção é o remédio de tudo, assim, é o começo da diferença, né? É mais barato. É mais barato você investir na prevenção do que ter que pagar um tratamento depois. Infelizmente, muitos gestores públicos, né, muitas pessoas que são os agentes políticos não têm essa visão. E aí acaba que a população não busca essa prevenção e tu tem um sistema, às vezes, sobrecarregado, um sistema de saúde sobrecarregado. Nós estamos falando muito sobre isso nesse tempo de pandemia, porque às vezes as pessoas não estão cuidando da sua saúde, não estão fazendo seus exames preventivos, né, não estão tendo as atitudes de prevenção. E depois que tudo isso passar, o que vai estourar lá na frente, né? Porque a gente não está tendo essa atenção, esse cuidado. Então, prevenção, sim, é muito importante, precisamos investir mais nisso, e eu também procuro usar o meu mandato como uma ferramenta de divulgação, de prevenção, levar informação para as pessoas, porque às vezes nós temos muitas pessoas ainda hoje, a gente pensa, é 2020, mas nós ainda temos muitas pessoas que não têm a informação de como se prevenir de várias coisas, né? Eu vi que tu fez uma live esses dias com um nutricionista e coisa falando sobre alimentação, e gostei de ver uma fala que tu falou assim, né? Que eu vejo que na alimentação a gente tem, na alimentação saudável, prevenção para quase tudo, né? E é exatamente, isso é muito importante, a gente cuidar e ter essa atenção para a nossa vida, inclusive para a saúde emocional e mental, tem sim, através da alimentação, prevenção e cuidado. Mas isso é tema para outro dia, para outra live, que tu pode chamar, né, uma psicóloga, uma nutricionista para falar junto sobre isso. Então tem mais o pessoal aqui, tem a pastora Daniela, tem a Cleonara, tem deixa eu ver aqui, a Isol já foi, Manuel, tem uma galera aí. Então, deputada, eu sei que a senhora já tem outra live daqui a pouco, e eu só tenho que
agradecer muito por esses. A gente não era nem para ficar tanto tempo, porque eu sei que a senhora já tem outros compromissos aí. E eu agradeço muito a participação da senhora, do pessoal que estava até agora com a gente aí. Foi muito boa essa fala. E sempre eu tenho um amor muito grande na senhora, pelo que a senhora e a equipe da senhora estão fazendo por mim. Eu só tenho que agradecer por tudo. Muito obrigado pela participação da senhora. A senhora pode deixar as redes sociais também da senhora aí para o pessoal participar. Eu vou colocar também na live depois. Ótimo, muito obrigada, Beth. Foi um convite que eu atendi com o maior carinho e amor, pode ter certeza disso. E quem quiser saber mais do mandato, acompanhar mais do que nós trabalhamos, né, pode me procurar lá no Facebook, eu tenho a página Franciane Bayer, tem o meu site também, www.francianebayer.com.br, e acompanhar o dia a dia do mandato, as pautas que a gente trabalha, se inteirar mais do que a gente faz na Assembleia Legislativa. E um canal de contato direto que é para mandar dúvida, sugestão, pergunta, conversar com a deputada é o WhatsApp do mandato, que é o DDD 51, número 999 80 40 41. 999 80 40 41, que é o nosso WhatsApp, que o pessoal pode entrar em contato, chamar, perguntar. Nós estamos à disposição sempre para esclarecer. Um tema muito importante que nós precisamos falar, precisamos agir, precisamos ter esse cuidado, e eu te agradeço pelo convite para falar disso contigo. Quero te desejar uma missão abençoada, uma caminhada vitoriosa, que eu tenho certeza da mulher que tu és, com essa tua alegria, com a tua energia, que tu pode fazer muito e fazer grande diferença aí em Estância Velha. Parabéns para o município e parabéns por tu ter aceitado essa missão, que eu sei que tu vai longe com a bênção de Deus. Amém. Muito obrigado. Então, uma boa noite a todos, uma boa noite à deputada. Muito obrigado por tudo e por todos estarem aqui com a gente. Uma boa noite.